Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que aborda a tutela jurisdicional executiva e vamos tratar a partir de agora dos meios de defesa do executado, como está sendo destacado nesse momento na tela para os senhores. São pelo menos dois grandes meios de defesa do executado. O primeiro deles que nós veremos hoje, a partir de hoje, uma série de vídeos, os embargos à execução ou embargos do executado, e o outro é a impugnação ao cumprimento de sentença. Eles são pontuados com distinções marcantes e nós passaremos a ver a partir de agora. Então vamos começar pelo primeiro meio de defesa do executado, que são os embargos do executado. Vamos a ele. Os embargos do executado ou do devedor são ação de conhecimento geradora de um processo incidental e autônomo, mediante a qual, com a eventual suspensão da execução, o executado impugna a pretensão creditícia do exequente e a validade da relação processual executiva. Já se afirmou, nos vídeos anteriores, que no processo de execução realizam-se preponderantemente atividades materiais para a aplicação da sanção prevista em lei, a aplicação para a incidência da força do Estado, atividade subrogatória ou coercitiva, enfim. A cognição é rarefeita, limitada ao exame dos pressupostos gerais e específicos da ação e do processo executivo, dos aspectos de ordem pública da validade dos atos processuais e a solução de incidentes específicos diretamente vinculados ao andamento da máquina executiva, como a definição do bem a ser penhorado, a avaliação do bem penhorado, concurso singular de credores, etc. O exame do crédito do exequente fica excluído do âmbito interno da execução. Daí se falar que a execução não tem mérito próprio, meritum causa. Indicou-se também, nos vídeos anteriores, a viabilidade de contraditório dentro do processo executivo, em relação aos temas que ali o juiz possa conhecer de ofício. Mas a arguição pelo devedor de questões relativas a tais temas, se feita na própria execução, não tem o condão de suspender o processo. Essa relativa separação entre atividade cognitiva e executória, estabelecida no Código, não poderia, entretanto, importar sacrifício às garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório, plasmadas no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Daí a previsão dos embargos, instrumento que se confere ao devedor para que possa discutir o mérito do direito pretendido pelo exequente, bem como suscitar defeitos na constituição e andamento da execução, tendo a possibilidade de, desde que presentes determinados requisitos, obter a suspensão do processo executivo enquanto se apreciam suas alegações.
Os embargos têm a função de preservar o direito de defesa, mas em virtude da estrutura pela qual optou o legislador, instrumentalizam-se mediante uma ação própria, geradora de um processo de conhecimento, que, embora incidental ao de execução, lhe é autônomo. O executado defende-se propondo nova demanda em face do credor. Daí uma peculiaridade muito significativa dos embargos. Servem os embargos não só à discussão do crédito pretendido e à desconstituição do título executivo, como também para corrigir defeitos do processo de execução, impedindo, em todos esses casos, a atuação executiva indevida. O artigo 914 mantém a regra do CPC de 73, trazida pela reforma da execução daquele código já revogado, que foi a Lei 11.382 de 2006, deixando claro e expresso que os embargos poderão ser manejados independentemente de penhora, depósito ou caução, não se exigindo, portanto, a prévia segurança do juízo. Esse primeiro tópico analisado é uma distinção clara dos embargos em relação à impugnação ao cumprimento de sentença que nós veremos adiante. Os embargos são veiculados por uma ação própria no processo autônomo, distribuído por dependência, ao passo que a impugnação é um meio de defesa do executado que é incidental ao processo em curso. Bom, vamos seguir. Próximo tópico, dos embargos, tá? Competência para julgamento dos embargos. Sendo um processo incidental a um outro processo, que é o processo executivo, a competência para seu processamento é detida pelo juízo perante o qual tramita aquele processo de execução. Artigo 61. Tem também a previsão no parágrafo 1º do 914. Aí, o parágrafo 1º do artigo 914 prevê que os embargos à execução, aspas, serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. A distribuição por dependência ao mesmo juízo da execução e a autuação apartada, e não por apenso, dos embargos impõe a criação de novos autos, independentes da execução, que tramitarão perante o mesmo juízo. A autuação apartada faz todo sentido, na medida em que a oposição dos embargos, via de regra, não terá o condão de suspender a execução, de forma que uma autuação em apenso, na qual se mantém unidos os autos da execução e dos embargos, seria uma fonte de problemas operacionais. Além disso, dada a sua independência, os embargos devem ser instruídos com sua documentação própria, que seguramente conterá cópia de algumas peças processuais relevantes dos autos da execução, as quais, aliás, por força do parágrafo 1º, parte final, in fine, poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob pena de sua responsabilidade pessoal. Já o parágrafo 2º, por sua vez, prevê uma regra de competência específica para a hipótese da execução ser processada mediante carta, por carta. Ou seja, quando o executado não tiver bens no foro da execução e a penhora, avaliação e alienação de bens se der noutro foro, em outra comarca. Nessa situação, os embargos, cujo prazo para sua oposição será contado na forma desse mesmo parágrafo 2º do 915, poderão ser oferecidos indistintamente perante o juízo deprecante ou o juízo deprecato. Porém, a competência para julgá-los será do juízo deprecante, salvo se os embargos versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. No termo do artigo 915, o executado terá o prazo de 15 dias, contados via de regra, a partir da juntada do mandado de citação para pagamento, para opor os embargos à execução. Trata-se de prazo cujo cômputo é feito conforme a regra geral do novo CPC, vale dizer, em dias úteis, como se vê do artigo 219. Vale ressaltar ainda que o início desse prazo de 15 dias úteis
respeitará o disposto no artigo 231. Havendo mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se separadamente, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Excepcionam-se dessa regra os cônjuges ou companheiros, cujo prazo para embargar será contado a partir da juntada do mandado de citação do último deles, respeitando-se o parágrafo 1º do artigo 231 do CPC. Registre-se, nesse ponto, que há uma imprecisão técnica no parágrafo 1º que sempre se refere à juntada do mandado de citação. Analisando-se o artigo 231, bem se vê que mesmo nas ações de execução poderá haver a citação do executado por oficial de justiça, citação pessoal ou por hora certa, ou ainda por edital, sendo certo que nessa última hipótese, o dia do começo do prazo não será contado a partir da juntada do mandado de citação, mas sim no dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Não se aplica, por força do parágrafo 3º, a regra do prazo em dobro para o caso de mais de um executado, representados por advogados distintos de escritório de advocacia distinto, é o benefício de prazo para os litisconsortes, previsto no artigo 229, ele não tem incidência aqui. E, por fim, nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação deverá ser imediatamente informada pelo juiz deprecado ao juiz deprecante por meios eletrônicos, como consta do parágrafo 4º. Bom, meus amigos, com isso a gente vai fazer um corte no vídeo, porque o próximo tópico, que refere-se às matérias alegáveis nos embargos à execução, ele é por demasiadamente extenso. Então, para evitar que esse próprio vídeo fique muito grande, vamos fazer um corte no vídeo aqui e nós prosseguimos no próximo vídeo tratando das matérias alegáveis nos embargos, tá certo? Então, meus amigos, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.